Olá, você está no capítulo 8, unidade 8, do livro Planejamento Líquido. A nossa missão aqui, nesse capítulo 8, é transformar o texto em alguma coisa maior, um audiovisual, que tenha mais conteúdo em menos tempo, e nesse capítulo 8 a gente deve lembrar das definições, percorrer o livro, falar de um caso a ser apresentado, para que fique um pouco mais tangível, e reforçar os 4 métodos do nosso planejamento líquido. Nós temos os clusters. Clusters é um conjunto, um aglomerado de atividades, aglomerado de trabalhos, pacotes de planejamentos ou fragmentos que juntos vão chegar ao resultado final do projeto. O projeto é um conjunto de trabalhos que, quando concluídos, chega a uma proposta, a um resultado maior. Restritores, como nós já falamos nos 7 capítulos anteriores, são aquelas coisas que atrapalham a execução e a produção desses trabalhos o mais rápido possível, o mais fácil possível, ou o menos custoso possível. Eram 6. Os restritores são os desejos, paralisações, são falta ou limite de recursos, a construtibilidade escolhida, a logística imposta ou até mesmo a falta de espaço físico. E tem os smart scheduling devices, que são os compensadores dos restritores. São dispositivos de agendamento que vão deixar fluir dentro das premissas das restrições esse trabalho dos clusters. São 4 dispositivos. São 4 dispositivos espertos. São 4 dispositivos que permitem essa fluidez. Priorizar, definir a continuidade ou a descontinuidade, levar em conta a disponibilidade dos recursos e dos insumos e criar chaves de processo ou, como a gente costuma chamar, de tags. Nada disso funcionaria rápido com melhor resultado se não fôssemos agregar um processo, uma informatização, uma mecanização, um algoritmo integrado a todas essas informações para poupar o trabalho do planejador. O que é o nosso caso? O nosso caso existe porque ele já existiu. E ele foi a matriz desse estudo. Os casos em que foram necessários desenvolver meios para alcançar resultados fora dos meios tradicionais é que levaram ao pensamento dessa metodologia e ao estudo. Alguns anos atrás, uma proposta de implantação de acertos para a segurança do trabalho levou a agendamento de mais de 2.000 ações, 2.000 atividades, contratos ou 2.000 pacotes de planejamento a serem executados dentro de restrições bem claras, recursos limitados, calendários definidos para alcançar o menor tempo e o melhor custo. Também foi utilizado na montagem ou na modelagem da cidade do samba, onde, por causa dessa metodologia, foi possível ter um ganho significativo de resultado, de tempo, do uso de recursos e da imagem daquele que apresentou resultados melhores que resultados tradicionais. O nosso caso aqui vai ser semelhante, um pouco velado na sua origem, mas é um empreendimento que tem 2 grandes prédios. São 2 prédios distintos, com salas comerciais que são alugadas, um prédio com 20 pavimentos, outro com 28, onde uma inspeção de segurança predial constatou diversos problemas. Esses problemas têm que ser sanados. Os problemas deram origem a ações, trabalhos, atividades, pacotes que devem ser executados para eliminar as não conformidades. Só que são muitos trabalhos e são 3 áreas da engenharia aqui no nosso exemplo. Temos problemas de acertos e construção civil, temos problemas de reparos, acertos de elétrica e temos problemas de reparos, implementações de soluções da engenharia mecânica.
No nosso exemplo, vamos reduzir para 130 ações que são classificadas, divididas, segregadas para um prédio e para o outro. E ainda assim, pela sua natureza, são classificadas pelas áreas de engenharia, elétrica, civil e mecânica. O nível da prioridade, o tipo e o valor da prioridade é definido pelo nível de risco. Atividade para consertar um risco muito grave ao patrimônio, à vida, vai ser maior do que uma atividade, um pacote, um trabalho que é apenas para acertar de forma estética ou de uma forma reparadora as condições do local. Então, classificados por prédio, por área de engenharia e agora a prioridade. Quem faremos primeiro? Não é nenhuma questão pessoal, mas é uma restrição. Primeiro, o mais importante. Depois, o menos importante, à luz da segurança. E uma vez que todas essas atividades, essas ações corretivas, esses trabalhos forem desenvolvidos, os prédios estarão dentro dos requisitos legais de segurança e assim poderão ser administrados, alugados e oferecidos sem nenhum problema. É bom lembrar que nós temos que atender a diversos envolvidos, desde o chefe, do coordenador, do executivo, desde o incorporador, desde o dono, desde o que define as regras do negócio, até o povo, passando pela equipe de trabalho, pela logística do trabalho, pela construtibilidade que vai ser aplicada naquele conjunto de atividades e como o povo vai ser afetado por tantas intervenções ou pelas intervenções. Lembre, são 130 atividades que precisam ser feitas rápido, o mais cedo possível, para eliminar todos os problemas que afetam de forma diferente todos os envolvidos. Além do que, outros restritores, além dos desejos e das paralisações, dos calendários, são os recursos. Existem recursos humanos, equipamentos de produção, existem recursos financeiros limitados, existem planos de entrega dos insumos, dos materiais a serem utilizados na construção, nas alterações e até mesmo dos equipamentos que vão ser implementados, montados no local. Esses elementos são considerados como restritores. E se nós buscarmos, no nosso caso de estudo, nós vamos encontrar aqui 5 elementos que têm origem na parte contratante. Utilizar apenas a semana comercial, considerando feriados, isso é um restritor. Precisamos colocar isso no nosso planejamento para que o algoritmo, passo 3, o algoritmo, a inteligência que está por trás dessa simulação, entenda que não se trabalha todos os dias, 24 horas por dia, 7 dias por semana. O segundo ponto, executar apenas 2 atividades simultâneas. Ou seja, parece que existe uma definição que intervenções elétricas, civis ou mecânicas, só 2 simultâneas por prédio. Uma questão operacional, logística, mas há uma restrição. De modo que, de acordo com os responsáveis, diminuir o impacto operacional. Então, 2 ações elétricas, 2 serviços de elétrica, 2 de civil, 2 de mecânica, em cada prédio ao mesmo tempo. Terceira das 5 condições não podem existir mais que 4 intervenções, 4 obras, 4 trabalhos. Não sei qual área de engenharia, mas 4 simultâneos, porque o prédio A possui apenas 4 fiscais, supervisores, e o prédio B possui apenas 5 fiscais. Então, por conta do número de fiscais, a terceira condição, restrição, o terceiro impeditivo das 5 que nós encontramos nos nossos tomadores, nos nossos contratantes, é que não temos supervisores suficientes. Será que o supervisor é um gargalo?
Será que a quantidade de obras permitida simultâneas é um gargalo? Quarto ponto de 5 é não exceder o espaço permitido. É claro, existe um espaço no prédio A de 200 ou 300 metros quadrados. Para quê? Para chegar caminhão, descarregar material, manobrar equipamento. Há um espaço. As atividades que são executadas, elas precisam de um espaço de mobilização, translado, operação, e no prédio B, parece que são separados, temos um outro espaço limitado, 200 ou 300 metros quadrados. Ainda que haja um terreno do lado, nós temos limitação no prédio A, de espaço, e limitação no prédio B, ou seja, se quisermos trazer todos os materiais para fazer uma entrega antecipada e garantir a não falta ou não atraso, não vai ser possível. Quinto e último ponto que foi levantado. Prever um financiamento máximo mensal de um valor. Então parece que os patrocinadores, os financiadores, os executivos, a fonte da verba não consegue fornecer mais que um valor por mês. Isso também está ligado ao material. Os materiais de uso na elétrica, na civil, na mecânica, os insumos também não são infinitos, não chegam todos ao mesmo tempo. Eles também têm um prazo de entrega. Então, o cronograma de entrega de dinheiro, o cronograma de entrega de materiais, restrição de operação conjunta, número de supervisores limitado, fazem a parte do contratante. Pelo contratado, nós precisamos também dizer que existem restrições. As atividades do contratado, na hora em que ele monta o seu planejamento, ele tem uma prioridade, dada pelas prioridades do risco. Mas também ele tem que colocar nas atividades os recursos humanos, os equipamentos, os materiais, quanto de metros quadrados para manobra ele precisa. Todas as atividades elas vão ter atributos até então esquecidos, agora enriquecidos. Porque esses insumos, esses recursos, não são infinitos, não cabem todos naquela área e demandam uma área. Então, o primeiro dos 4 elementos restritores por conta do contratado são os recursos. O segundo é que todos os componentes alocados devem possuir um custo unitário. É importante que cada recurso tenha o seu custo unitário alocado, porque existe uma previsão limitada e num plano de desembolso de verba de financiamento. Tem que haver uma compatibilização do financiamento com esses custos unitários que, somados, darão os custos dos trabalhos e do seu fluxo ao longo do tempo. Terceiro de 4 pontos ligado ao contratado. Todas as atividades têm que ter um atributo que garanta pertencer a uma linha de produção. Então, nós precisamos marcar as atividades como elétrica, civil, mecânica, e toda vez que uma atividade começar, ela se identifica. Eu sou uma atividade de elétrica e estou ocupando uma vez na minha lista de 2 atividades por vez. Quando terminar, outra poderá começar, mas nunca junto comigo mais que uma, porque o nosso limite aqui são 2. O quarto e último ponto, também ligado ao contratado, é quais atividades que podem ser interrompidas e retomadas. Ou seja, o calendário deve ser aplicado a elas. O calendário define o nível de interrupção, obrigatório ou não, e também se ela pode ser interrompida para ser realizada em etapas. Esses atributos são das atividades, são dos pacotes de planejamento e são restritores. Todos esses são restritores porque eles atrapalham a entrega mais rápida, atrapalham o conjunto melhor possível dentro do menor tempo e, consequentemente, no menor custo possível. Se a gente fosse analisar o pedido, está aí o pedido. Na nossa metodologia, listamos tudo o que precisamos fazer.
entendemos todas as restrições e aplicamos os 4 elementos, os 4 dispositivos, os 4 tipos: prioridades, o nível de descontinuidade, o nível de disponibilidade e as chaves que vão mostrar se pode ou não pode executar dentro dos limites da logística apresentada. Terceiro passo, aplica um algoritmo inteligente, um algoritmo integrado a todas essas informações, que nós teremos um agendamento de atividades no menor tempo possível, atendendo a todas as restrições com o melhor custo possível. Melhor porque as restrições não deixam de ser o menor. Se fosse fazer pelo modo tradicional, teríamos um pedido e uma série de tentativas para alcançar um plano através de ligações arbitrárias, induzindo uma proposta de não começar junto, começar depois, não conflitar o uso de recursos, não através do algoritmo, mas através da tentativa do planejador, num trabalho quase que insano para atender simultaneamente aquelas 9 ou 10 condições ou restrições que nós acabamos de falar. Aqui, é bom lembrar, nós não estamos falando de condições do meio. No nosso trabalho, falamos que o tomador apresenta restrições, desejos, ideias, limites. O produtor também tem as suas restrições, tem as suas ideias de logística e tem os seus limites, mas o meio pode muito bem ser um atrapalhador. Nós não estamos falando sobre o meio. Vamos simplificar o nosso trabalho.